Au, Marinax é bacalhau. A negociação tá pegando forma. Olha, a Rádio Tupi acabou de soltar uma informação muito importante. E olha, o grego está chegando no Brasil antes do ano novo, parceiro. Já falei para o Magnates. Se precisar aí de corretor para ver casa, tamo junto aí, parceiro. Quem viver, verá. O seguinte, né? Pix feito. Rapaz, o Vasco acaba de receber uma bolada. Vamos explicar essa situação. O seguinte, vamos falar aqui também sobre a situação de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Olha, os entraves, as arestas estão sendo aí aparadas. A gente não pode cravar, mas a menos que tenha uma reviravolta grande na reunião de amanhã, o Vasco, a partir de segunda-feira, já deverá ter técnico, hein? E o seguinte, reforços, algumas negociações aí em estágio final. O Vasco primeiro vai anunciar o treinador para depois ir anunciando alguns reforços aí. Inclusive, a gente pode ter um presente de Natal, parceiro. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, vamos que vamos para a gente começar o nosso vídeo aqui. Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever. Pessoal, vamos falar sobre uma situação aqui que está causando muito transtorno aí para a torcida do Vasco. Essa situação do Vegete. A prioridade, gente, é toda do Vasco da Gama. O Vasco tem a opção de fazer a renovação de contrato. Independentemente, tá, da renovação de contrato, existe uma multa rescisória no contrato do Vegete. Quem tiver afim do Vegete e pagar a multa, o Vasco vai fazer o quê? O Vasco não pode fazer nada. O Vasco é maior do que o Vegete. Então a gente tem que entender isso. Chegou aqui, pagou a multa, o jogador quer ir, o que pode ser feito? Agora, o Vasco tem uma prioridade aí para fazer a renovação de contrato. Eu espero que seja feito, né? Se pagarem a multa, o que a gente pode fazer? Só para deixar isso claro. A gente também não vai ficar aqui criticando por criticar o Pedrinho, certo? Isso aí é uma coisa individual do jogador. Se ele acha que o ciclo dele acabou, paciência. Pix feito. Meu irmão, quando fala de Pix feito, né? Quem é que não gosta de um Pix, né? Inclusive, você pode ajudar o nosso canal aí, né? Naquela oferta aí de Natal pra gente. Tá passando aí o Pix na aba. O seguinte, pessoal, Pix feito, falando sério aqui. O River Plate sacramentou, ou melhor, o Boca Juniors, né? Sacramentou a negociação com o Colo-Colo. Paz, meus senhores, cismei com o River, pessoal. O Boca pagou 29 milhões pelo Palácio, parceiro. O Boca ficou maluco. 29 milhões de reais. Cerca de 4 milhões e 800 mil dólares pelo Palácio. O Vasco é detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador. Conclusão. Pix feito. 14 milhões e meio.
R$ 10. Olha o Pedrinho aí, hein? Tá rindo à toa, tá rindo à toa. Muito dinheiro, um dinheiro aí que o Vasco, eu acho que o Vasco não esperava, né? Ganhar um dinheiro desse quando o Palácio saiu daqui. Então, muito bom aí, 14,5 milhões, Pix feito. Vamos falar aqui sobre a situação do treinador. Pessoal, a gente não vai cravar que o Renato é técnico do Vasco, porque se der uma merda, a gente vai ficar com cara de bunda aqui. Mas as exigências do Renato, parece que o Pedrinho aceitou. O Renato quer trazer a comissão técnica dele, 2 profissionais, certo? Quer trazer os 2 profissionais para trabalhar aqui no Vasco. O Pedrinho deu ok. Amanhã eles vão almoçar todo mundo junto, tá? O Renato pediu garantia aí de um time competitivo para o ano que vem. E o seguinte, o Renato tá com 1,5 pé aqui no Vasco da Gama. Eu acho uma contratação de impacto mesmo, essa do Renato. O Vasco está trazendo um dos melhores, se não o melhor treinador brasileiro, dos que são brasileiros em atividade aqui no nosso país. Certo? Parabéns ao Pedrinho pela escolha aí do Renato Gaúcho. E a situação de reforços? O Vasco já tem reforços, sim, engatilhados. Mas o seguinte, tem que passar pelo aval do Renato. Cito aqui a situação de Luizão. Não é o Luizão, meu irmãozão, que faz live comigo, não. Luizão do West Ham. É um jogador que está apalavrado com o Gigante da Colina. Mas precisa ali do veredito do Renato. Se o Renato achar que não é bom, que não vale a pena, não vem. Tá? Situação aqui do Denilson. Tá? É um jogador que o Vasco pretende trazer. Por quê? O Cocão é difícil dele ficar no Vasco, porque o Nova Jersey, New Jersey, lá da Major League Soccer, vem com uma proposta forte na casa de 25 milhões de reais para levar o Cocão. O Cocão dificilmente vai ficar. O Denilson, volante aí do Cuiabá, também, na mesma situação, precisa do aval aí do treinador, tá? Situação aqui envolvendo o Tietê. Esse é uma unanimidade, tem tudo para ser o primeiro reforço do Vasco da Gama. Hoje falei aí com algumas pessoas próximas aí ao Tietê. Tem a proposta do Vasco, o jogador dá preferência para ficar aqui no Rio de Janeiro, já tem moradia aqui, reside aqui, então não teria que mudar tanto de ar. Assim como a situação do jogador Coelho. Apesar da concorrência, o Vasco da Gama está levando muito a fé e o Pedrinho não vai medir esforço para trazer esse jogador, porque é o plano A. Eu até questiono um pouco, cara, porque entre o Coelho e o jogador lá da seleção uruguaia, né, o Canóbio, eu prefiro muito mais o Canóbio. Mas o Pedrinho botou na cabeça que é o plano A. É um bom jogador, certo? Bom jogador. O Vasco está botando muita fé. E falando aqui sobre o investidor, ao Magnate é bacalhau, né? Vamos colocar aqui para a galera poder ver informação que acaba de sair lá na Super Rádio Tupi, tá? Vamos colocar aqui, ó, negociação entre Vasco e Magnate vem ganhando forma aos poucos, pessoal. Isso mesmo, vem ganhando forma aos poucos. E é muito importante aí, pessoal, a gente está colocando aqui para
vocês terem entendimento, né? Que o Pedrinho vem falando com o Edu Gaspar realmente todos os dias. O Edu Gaspar tá ali convencendo o Pedrinho, né? E o seguinte, tá? A Rádio Tupi, ela confirma, tá? Que o Edu Gaspar foi o primeiro emissário aí do Magnats para vir conversar com o Pedrinho aqui no Brasil, além do Giuliano Bertolucci, né? Então, o Pedrinho está tomando todas as medidas cautelares possíveis aí para que não aconteça o que aconteceu ali com a 777 Parques, tá? Agora, tendência, vai ter uma reunião agora, tá confirmado, reunião, o Magnats deve vir aqui no Brasil, tá? Vem também algumas pessoas da Maritime Group aqui no Brasil, tá? Para o Vasco chegar a um acordo aí de 31% aí das ações com a ECAP e conversar com o Pedrinho sobre o restante das ações, tá? Então, a previsão é entre o dia 19 e dia 21 o Magnats chegar aqui. Então, tá ganhando forma, tá ganhando e chupa São Paulo. Magnatti vai ser aí o dono da SAF do Vasco. E como eu tenho falado, tem gente aí, essa turma da Globo tá desesperada, certo? Por que, Laurinha, tá desesperada? Irmão, esse Grego tem dinheiro. Você chegar aqui e falar, eu quero o Arrascaeta, ele vai lá, paga a multa e traz o Arrascaeta pro Vasco, irmão. Entendeu? Esse Grego, ele é pica. Vocês vão ver o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Tamo junto.